do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. E claro, olha só, falando do que diz respeito à editoria de educação, os bolsistas inclusive já estão cogitando a possibilidade de suspender as atividades por falta de pagamento. E isso leva em conta o bloqueio de verbas do Ministério da Educação, que está afetando o dia a dia de instituições federais, não apenas aqui no estado, como também em todo o país. Para conversar comigo sobre esse tema, já está na linha o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Ricardo Fonseca, para expandir um pouco mais destes detalhes. Presidente, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Como é que tem sido o diálogo de forma inicial em relação a esses fatos? Se é que há um diálogo, por assim dizer, com o MEC, bem como com as autoridades, porque é uma situação muito crítica e que preocupa não só o meio acadêmico, como outras áreas que são afetadas justamente por este impacto de um modo geral. Uma boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sim, é uma situação dramática, ela não concerne apenas as universidades, ao meio acadêmico. Nessa altura, ela adquiriu um tamanho de um drama social e de um drama nacional, a meu ver, né? Bem, na semana passada, claro, a Andiv está em contato sempre, é uma associação que tem como finalidade fazer esses diálogos institucionais, etc. E na semana passada nós fomos efetivamente constatados pelo Ministério da Educação falando dessa providência que nos impediu de gastarmos a ação dos nossos empenhos, né? Logo na sequência, o MEC voltou atrás, como nós acompanhamos, né? Inclusive, né, pela mídia nacional. Voltaram atrás, nos restituíram os limites, ou seja, nos devolveram a possibilidade de gastar, só que no mesmo gesto o Ministério da Economia retirou os recursos. Então a gente ficou numa situação paradoxal, em que a possibilidade de gastar, né, na linguagem orçamentária, os limites de crédito estavam restituídos, mas a parte financeira, o dinheiro, não estava disponível. Então foi uma comunicação que o Ministério da Economia fez para o MEC. O MEC tem dito, falou isso numa reunião com o GT da Transição da Educação para o novo governo, que essa é uma decisão da economia e eles estão cumprindo uma determinação da própria economia. Então, nessa altura, o que parece é que a solução desse grande drama se encontra numa decisão macropolítica das autoridades econômicas, da Presidência da República também, imagino eu, desse governo federal. Na verdade, todo o orçamento do MEC, não só das universidades, mas dos institutos, da CAPES, etc., foi zerado, né? E eu chamo a atenção para o fato de que isso é absolutamente inédito, né? A gente chegar muito antes do fim do ano orçamentário, né? Que acaba no dia 31 de dezembro, junto com esse governo, né? Então, assim, praticamente faltando um mês, a máquina pública simplesmente fica sem condições de girar, fica sem condições de funcionar. E no caso das universidades, a quantidade imensa de compromissos é de uma complexidade grande, que afeta a comunidade interna e a comunidade externa. Agora, presidente Ricardo Fonseca, como é que está sendo esse diálogo com as universidades? É um fato que chama a atenção de um modo geral, e eu já aproveito para lhe perguntar também, com a sua licença, de uma outra questão. Agora há pouco eu conversava aqui, por exemplo, com a diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital escola, por assim dizer, né? Dá um espaço gigantesco para bolsistas, para universitários de um modo geral, para saber do senhor também como é que o senhor vê este cenário, né? Há um impacto também da suspensão, no primeiro ponto, das bolsas, né? A gente estava falando anteriormente, por conta da suspensão das atividades por falta do pagamento das bolsas, mas eu quero saber também da sua avaliação em relação a estas atividades como um todo. A gente vê o impacto, mas eu gostaria também de saber do senhor, na sua visão, nesse modo geral, né? Com as universidades como um todo, o diálogo. De fato, veja, a gente está, claro, comunicando em tempo real com todas as universidades. O drama é absolutamente o mesmo para todas as universidades do sistema. Todas estão sofrendo do mesmo modo. Todas tiveram seus cofres absolutamente raspados, né? E há pouco, quando eu falava sobre as consequências variadas, é porque, efetivamente, elas vão desde o calote que as instituições estão sendo obrigadas a dar em contratos terceirizados, em empenhos de licitações, enfim, que foram vencidas por alguma empresa, portanto, compromissos com terceiros, passam por isso, mas passam também por conta de água, por conta de luz, coleta de lixo, e finalmente chegam para aquelas universidades que têm uma relação direta com os seus hospitais universitários, porque isso dentro do sistema é muito variado, né? Existe a chamada EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que cuida de muitos dos hospitais do sistema, mas existem muitas universidades que não estão na EBSER,
e que, portanto, num contexto como esse, fazem com que as suas unidades hospitalares sofram diretamente. O caso da UFRJ é absolutamente emblemático nesse sentido, né? Então, é um corte que afeta a comunidade de modo muito direto nisso. Mas eu considero que existe um lado dramático adicional que está acontecendo agora e que, de fato, você mencionou e a gente precisa sublinhar. Existem 14 mil residentes médicos no Brasil que vão ficar sem pagamento esse mês por conta dessa operação orçamentária. Existem cerca de 90 mil bolsistas de mestrado e doutorado. É muita coisa, presidente. Que vão ficar sem as suas bolsas. E boa parte deles depende da bolsa para viver. E existe, mais do que isso, uma estimativa que fizemos recentemente, dentro das universidades e institutos, cerca de 500 mil estudantes de graduação do sistema, que estão naquela situação de alta vulnerabilidade social e econômica, porque eles recebiam os chamados benefícios assistenciais, os auxílios do PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que era uma rubrica específica, que é uma rubrica que não podemos rodar agora com essa operação de bloqueio do Ministério da Economia. Na prática, isso significa, a partir de hoje, que é o 5º dia útil, esses estudantes deixarão de receber as suas bolsas. E esses estudantes, veja, vários outros tipos de estudantes e de bolsistas também ficarão sem as bolsas. Mas esse tipo de estudante é aquele que vai ter um impacto tremendo do ponto de vista da sua subsistência. E a gente não está falando de meia dúzia de pessoas, a gente está falando de muita gente. Então, essa operação, ela tem um impacto, de fato, direto no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e está adquirindo contornos dramáticos. Converso aqui com o presidente da Andifes, Ricardo Fonseca, a respeito desses bloqueios voltados a verbas federais por parte do Ministério da Educação. Agora, presidente, não posso deixar de lhe questionar sobre um outro ponto. Dessa vez, dá para se considerar uma situação mais crítica ou não dá em relação aos bloqueios anunciados em outras ocasiões? É uma situação que chama a atenção. A gente vê, ao longo deste período da atual gestão presidencial, muitas trocas também no Ministério da Educação, alguns casos ocorrendo de situações polêmicas, outras situações para lá de lamentáveis, como até mesmo a corrupção. A parte, né, já vendo dentro deste cenário como um todo, mas é um ponto que me chama a atenção também, eu não posso deixar de lhe questionar. Alguns bloqueios ocorreram antes, mas esse agora vem também, chama a atenção e eu lhe pergunto, dá para se considerar mais crítico ou ele caminharia por esta mesma linha considerada tênue até então? Não, nunca houve uma situação tão crítica como essa causada por esse bloqueio, porque ele é absolutamente diferente dos demais. Todos os anos a gente já se acostumou em qualquer governo a assistir a contingenciamentos, né? Que é um fechar a torneira, um abrir a torneira ao longo do ano, que o governo faz isso como uma operação orçamentária, dependendo da arrecadação. Isso é normal. Aquilo que não é normal é no início do mês de dezembro, portanto, na reta final da execução orçamentária, eles retirarem todo o dinheiro das universidades, inviabilizando qualquer pagamento, qualquer empenho, qualquer operação financeira. Antes, nos outros contingenciamentos, havia sempre uma grande apreensão, porque a gente pensava, se continuar assim, como é que vai ser no final do ano, né? Mas a gente continuava, por assim dizer, vivendo, pagando as contas, gerindo, né? Esse exato momento é um momento diferente, onde as próprias condições da gestão foram subtraídas, né? É um momento de caos administrativo, financeiro e orçamentário. É um apagão da administração, né? Isso é algo que, te confesso, jamais eu tinha testemunhado antes. E me chama a atenção também, presidente Ricardo Fonseca, uma outra questão. Hoje a gente está vendo, são 344 milhões bloqueados no orçamento dessas universidades e institutos federais. Dentro deste ponto, também estão incluídos os programas de pós-graduação, que tem todo esse prejuízo, que tem um cenário extremamente preocupante. É um cenário que eu acompanho particularmente por ter este interesse em adentrar cada vez mais no meio acadêmico, mas agora eu lhe pergunto, dentro destes conceitos e pontos apresentados até então, como é que fica a situação deste cenário específico para programas voltados à pós-graduação? E também lhe questiono também a esse lado da pesquisa. A gente sabe que a pesquisa acadêmica é algo fundamental, é crucial no nosso dia a dia, são delas que saem muitos dos nossos estudos inéditos como um todo, com perdão da redundância aqui, mas fatores que acabam sendo cruciais para o nosso dia a dia, claro, com o seu desenvolvimento a cada ano, a cada mês, por assim como um todo. Como é que estão essas duas situações de momento também? Como é que o senhor avalia dentro deste cenário de impacto muito forte?
Veja, antes de tudo, eu te peço licença só para corrigir um número aí. À vontade. Na verdade, o bloqueio é de 431 milhões, não de 344, e 431 só das universidades federais. Os institutos ainda é um outro montante, é um valor bastante expressivo mesmo, né? E, de fato, ela atinge tudo na universidade. Ela atinge ensino, atinge pesquisa, extensão, gestão, programas em andamento, etc. A gente está percebendo acontecer um grande drama agora na pós-graduação, sobretudo por essa ausência de pagamento dos bolsistas de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado. A gente teme que isso leve à evasão, a um problema na consecução das investigações, etc. E você tem razão em chamar a atenção disso, porque a pesquisa, em muitas áreas, na maioria delas, eu diria, ela depende de continuidade, de uma ação que a interrupção pode ser, de fato, muito letal, muito prejudicial, né? Então, é por isso que o fomento da educação, e particularmente da pesquisa, tem que ser uma política permanente, uma política de Estado, não apenas uma política de governo, né? Então, é uma tristeza e um risco grande para a pesquisa, para a ciência, para a tecnologia brasileira acontecer uma coisa dessa. E vamos lembrar que ciência e tecnologia, elas são fundamentais para o futuro do país, são fundamentais para o desenvolvimento econômico, para a soberania nacional. Então, é mais um outro aspecto dessa grande tragédia que está acontecendo agora. Presidente, antes da gente finalizar, tem uma situação que eu não posso deixar de lhe perguntar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vendo as universidades com uma preocupação muito grande. A gente vê um cenário de impacto aqui, trazendo uns nomes, por exemplo, dentro de universidades, a própria Unipampa, Universidade Federal do Pampa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vendo essa situação com uma preocupação muito grande, especialmente por conta dos repasses a não serem realizados, a Universidade Federal de Santa Maria também se manifestando, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul também monitora com cautela, porque há um prejuízo a ser estimado ainda ao longo dos próximos dias, mas, de um modo geral, hoje em caráter nacional, no seu diálogo com reitores e com demais autoridades da área, há uma universidade em específico que preocupe mais do que as outras? E adentrando nesse ponto ainda, eu tenho um carinho muito grande pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu fiz um curso lá nas minhas aventuras acadêmicas há alguns anos, um curso de filosofia e ética na comunicação, agora me foge o nome com exatidão, mas algum período atrás. E naquele ano ainda, 2015, se não me falha a memória, final de 2015, a situação ela já era considerada preocupante de um modo geral. Dá para se botar, dá para se colocar entre top 5, top 10, embora a gente saiba que isso não é muito agradável de se fazer, a Universidade Federal do Rio de Janeiro como uma das situações mais críticas até então também? Veja, se você me perguntasse isso há 2 semanas, eu diria que sim, né? Porque a Federal do Rio de Janeiro já não estava pagando a conta de água desde setembro. A Federal do Rio de Janeiro tem uma peculiaridade grande, que ela precisa cuidar dos seus próprios hospitais, ela não está ligada com a chamada EBSER, né? Tudo isso demanda, a Federal do Rio de Janeiro é a maior universidade federal brasileira. Só que agora, nesse novo cenário, depois desse bloqueio, eu te responderia o seguinte: 100% das universidades do sistema, inclusive dos institutos federais, estão não só sem nenhum tostão nos seus cofres, mas estão com as contas invertidas, inclusive, ou seja, estão no negativo. Então, o drama agora está sendo absolutamente o mesmo, compartilhado nacionalmente, né? Lastimavelmente, esse é o nosso cenário. Perfeito. Conversei aqui no Bastidores do Poder com Ricardo Ponseca, presidente da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Presidente, antes de qualquer coisa, muito obrigado por nos atender, especialmente nesse momento crítico e duro, mas que a gente espera que tenha uma resolução o quanto antes. Eu lhe deixo com as considerações finais, presidente. Não, apenas quero agradecer. É muito importante que a mídia, que a imprensa, de um modo geral, noticie, veicule, porque isso que está acontecendo agora não é trivial, não é comum, não existe paralelo com outros bloqueios e outros momentos, é alguma coisa trágica e é necessário, e isso fica com uma reflexão, que a educação, e particularmente a educação superior, elas têm uma virada de chave do ponto de vista da prioridade nacional. A gente sofreu muito nos últimos anos. A gente espera efetivamente que haja, a partir daqui, uma compreensão de que sem as universidades, que são o celeiro da produção da ciência e tecnologia, a gente não pode acreditar no futuro. Então, a próxima oportunidade, presidente. Uma boa tarde. Prazer falar com o senhor. Igualmente, um abraço. Grande abraço. Agora, 2h57, temperatura em Porto Alegre